dia, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Muito bom dia a você, Renato Abreu, bom dia Gilson Lima e bom dia aos radiovintes que sintonizam na manhã o tanto quanto nublada desta quinta-feira, 25 de setembro de 2014. Se liga aí no Jornal da Clube. Hoje é dia do rádio, Renato. É o nosso meio de vida e a nossa razão de viver. No dia 25 de setembro, data do nascimento de Roquete Pinto, o pai do rádio brasileiro. Comemora-se o dia do rádio. Em 1923, Roquete Pinto fundou a primeira emissora do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Era uma fase experimental do veículo, sem grandes avanços tecnológicos. Edgar Roquete Carneiro de Mendonça Pinto Vieira de Melo Abreu. Eita, diabo. Ele é Abreu, é? É. É por isso que o cabo é bom. O nome dele é Edgar Roquete Carneiro de Mendonça Pinto Vieira de Melo Abreu. Eita, diabo. Gente boa, rapaz. E o rádio é a escola dos que não tem escola, é o jornal de quem não sabe ler, é o mestre de quem não pode ir à escola, é o divertimento gratuito do pobre, é o animador de novas esperanças, o consolador dos enfermos e o guia dos sãos, desde que o realize com espírito altruísta e elevado. Essa é a frase. É verdade. Aliás, ô Jonas, Foi não. aqui o Jornal Povo está dizendo aqui numa informação que a campanha da ex-prefeita Luiziane Lins, que é candidata a deputada federal pelo PT, lançou ontem uma nota dizendo que trechos de uma entrevista concedida pela ex-prefeita na semana passada, durante aquele jantar de adesão que ela promoveu com apoiadores, estão sendo usados, segundo a prefeita, abre aspas, de forma indevida e distorcida. Na entrevista, Luiziane reafirma que não pedirá voto para o candidato do PT ao governo, Camilo Santana. O áudio tem sido usado por apoiadores de Eunício Oliveira, e a Luiziane está dizendo aqui que não autorizou a utilização desse áudio. Olha, eu tenho inclusive esse áudio aqui, não usei por conta das questões eleitorais. Eu tenho o áudio aqui na íntegra da fala da Luiziane. A Luiziane, me desculpe, a ex-prefeita é jornalista como eu. Ela deu uma entrevista de livre e espontânea vontade e soltou os cachorros em cima da campanha do Camilo e explicou que não apoia ele porque ele é ligado ao governador e etc. E fez um bocado de acusações gravíssimas. Por isso que eu não soltei aqui. Agora, a prefeita não pode vir agora dizer que estão usando. Ela sabe muito bem que uma declaração que foi dada por ela, com a voz dela, ninguém obrigou ela a dar a declaração, ela ia circular, rapaz. Isso é do jogo político. Ela não pode agora dizer, olha, eu não quis dizer uma ova. Disse. Eu tenho aqui a declaração. É verdade, Renato. Então eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado com o que dizem, para depois não ficar com esse negócio. Eu não quis dizer, não quis não. Ou se não quis ou não quis, não interessa, disse. Então está circulando como circula tudo. Então eu acho que a Luiziane, que é uma experiente jornalista, ela sabe muito bem quando a declaração dela tem peso e queria repercutir. Eu acho que isso aqui é uma tentativa, não sei se ela está sendo pressionada dentro do partido dela, porque o Gilberto Carvalho esteve aqui, mas o fato é que as declarações que ela deu foram dadas por ela de livre e espontânea vontade. Renato, logo mais às 8 horas e 30 minutos, o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, o doutor Humberto Mota, participa do programa La Célula Lima Verde, na FM Assembleia 96,7 de hoje. Ele vai falar sobre a ampliação do número de sessões para garantir a votação dos presos provisórios. Para as eleições de outubro, 291 presos provisórios estarão aptos a exercer esse direito em 7 presídios do Estado. Em 2012, 214 inscritos votaram, segundo o Tribunal Eleitoral do Estado do Ceará. O prazo para o eleitor pedir à Justiça Eleitoral uma segunda via do título termina hoje, Renato. De acordo com a legislação eleitoral, o documento pode ser emitido até 10 dias antes do primeiro turno, no dia 5 de outubro. No entanto, no dia da votação, o eleitor poderá votar com qualquer documento oficial com foto. E hoje também é o último dia para quem deve à Justiça Eleitoral pagar a multa quem não votou na eleição passada. E tem um projeto interessante aqui na Assembleia Legislativa, a implantação da tecnologia para scanners para revista eletrônica em presídios. Vai poder ser adotado aí no estado do Ceará, se for aprovado. É um projeto de indicação 79/2014, proposto aí pelo deputado Adair Carneiro do PHS, que está em tramitação aqui na casa, estabelece que visitantes, agentes penitenciários e funcionários de unidades prisionais do Estado deverão ser submetidos à revista eletrônica. A proposta também proíbe a revista íntima nos presídios.
E Renato, falando em banco, como você disse aí, os bancários do Ceará estiveram reunidos ontem à noite em uma assembleia e deliberaram pela greve da categoria por tempo indeterminado a partir das 0 horas da próxima terça-feira, 30 de setembro. Os trabalhadores seguiram a orientação do Comando Nacional dos Bancários, que considera insuficiente as propostas de caráter econômico apresentadas pela Febraban. Após 7 rodadas de negociação, a maioria dos sindicatos de todo o país se reuniu também para decidir pela paralisação. Portanto, aí, se não tiver na próxima reunião da segunda-feira um acordo, aí os bancos vão fechar as portas no dia 30 de setembro. E uma informação, Renato, para você. Você sabe quem é o autor da Lei 14.961 de 2011, que inibe os crimes de saidia bancária aqui no Ceará? Não. É o deputado Tim Gomes. Essa lei, ela está sendo copiada. Eu me lembro. Agora você tocou no assunto, eu me lembro dessa lei. Uma lei importante, foi aprovada pela Assembleia, da lavra do deputado estadual, vice-presidente da Assembleia, Tim Gomes. Essa lei, ela está sendo copiada em Santa Catarina com a implementação das medidas para inibir principalmente a atuação do olheiro, que é o caso daqui. Mas só que lá está causando polêmica porque eles estão colocando nos bancos um dispositivo para bloquear as redes sociais. Quando você adentra a agência do banco, o celular trava e só volta normal quando você sai da agência, para evitar que você faça mensagens do WhatsApp. Está certíssimo, está certíssimo. Eu acho que aqui também deveria incorporar essa questão, né? Essa lei é de autoria aqui do deputado Tim Gomes, que é a Lei 14.961 de 2011, que implementa as medidas para inibir principalmente a atuação de olheiro nas agências de banco do estado do Ceará, que está sendo copiada aí em Santa Catarina e outros estados da federação. Não tem nada errado copiar o que é bom, o que foi bem feito. Quer dizer, o deputado Tim Gomes elaborou uma lei que vinha e que veio ao encontro de um desejo da sociedade, para aprimorar a questão da segurança, é uma coisa que vem em benefício do cidadão. E se Santa Catarina está pegando esse bom exemplo do parlamento do Ceará, do deputado Tim, levando para lá, isso é muito bom, porque é uma boa ideia que merece ser copiada em todo o Brasil. É verdade. E você falava aí da presidenta Dilma Rousseff, que discursou na abertura da 79ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Foi. O país fez um discurso... A Dilma fez um balanço do governo. Eu acho que a Dilma usou a ONU para fazer propaganda. Também, segundo o site aí de um jornalista famoso, está dizendo que ela levou a eleição para lá. Mas tudo bem. Mas o país fez o discurso inicial no encontro de 1947 com Oswaldo Aranha, como você disse ontem. E nessa edição, a presidenta Dilma, ela apresentou políticas sociais, Renato, adotadas do Brasil para combater a crise econômica mundial iniciada em 2008. Mas quem acompanhou a presidenta Dilma em Nova York foi o repórter Ricardo Carandina, que traz os detalhes para o Jornal da Globo. A presidenta Dilma Rousseff registrou no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU as mudanças sociais que vêm ocorrendo no Brasil. Ela lembrou que o país não faz mais parte do mapa da fome mundial, de acordo com o relatório divulgado na semana passada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Essa mudança foi resultado de uma política econômica que criou 21 milhões de empregos, valorizou o salário básico, aumentando em 71% seu poder de compra nos últimos 12 anos. Com isso, reduzimos a desigualdade. 36 milhões de brasileiros deixaram a miséria desde 2003. A presidenta citou resultados na área econômica, como a estabilidade do real, a redução da dívida pública, o aumento das reservas internacionais, o controle da inflação e as medidas que foram tomadas para proteger o país contra a crise econômica mundial. Não descuramos da solidez fiscal e da estabilidade monetária e protegemos o Brasil frente à volatilidade externa. Assim, soubemos dar respostas à grande crise econômica mundial deflagrada em 2008. Crise do sistema financeiro internacional, iniciada após a quebra do Lehman Brothers e em seguida transformada em muitos países em crise de dívidas soberanas. Resistimos às suas piores consequências: o desemprego, a redução de salários, a perda de direitos sociais e a paralisia do investimento. Continuamos a distribuir renda, estimulando o crescimento e o emprego, mantendo investimentos em infraestrutura. A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre conflitos internacionais. Ela voltou a defender a criação de um Estado palestino, condenou intervenções militares e disse que a questão palestina, a desestruturação do Iraque, o massacre do povo sírio, os conflitos no Sahel, a insegurança na Líbia e os embates na Ucrânia mostram que o uso da força não elimina as causas do
promover a paz. Os 70 anos das Nações Unidas, em 2015, devem ser ocasião propícia para o avanço que a situação requer. Estou certa de que todos entendemos os graves riscos da paralisia e da inação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Um conselho mais representativo e mais legítimo poderá ser também mais eficaz. Gostaria de reiterar que não podemos permanecer indiferentes à crise Israel-Palestina, sobretudo depois dos dramáticos acontecimentos na faixa de Gaza. Condenamos o uso desproporcional da força, vitimando fortemente a população civil, mulheres e crianças. Esse conflito deve ser solucionado e não precariamente administrado como vem sendo. Dilma também falou sobre a crise econômica no mundo, defendeu que países em desenvolvimento tenham mais peso nas decisões de organismos como o FMI e o Banco Mundial, e disse que é urgente retomar o crescimento da economia global, que deve servir para aumentar o investimento e o comércio entre os países e para diminuir as desigualdades entre as nações. Reportagem Ricardo Carandina. Tá aí, Renato, essa é a informação. E dizer a você, Renato, que chega aqui a notícia em tempo real que um grupo explodiu na madrugada desta quinta-feira 2 agências bancárias no distrito de Lagoa do Mato, localizado na cidade de Itatira, distante 176 km da capital, Fortaleza. Quando foi isso? Hoje, de madrugada. Itatira? Itatira. Segundo o sargento Linhares, do 4º Batalhão da Polícia Militar, os suspeitos levaram o dinheiro do Bradesco e não conseguiram sacar nenhuma quantia do posto de atendimento do Banco do Brasil. De acordo com o comando de policiamento do interior, a ação ocorreu por volta da 00h15 esta quinta-feira. Explodiram, foi? O problema é o seguinte, no final de semana estão tirando o dinheiro dos caixas, e agora estão explodindo na semana, porque no final de semana não tem dinheiro. Foram, segundo informações, 8 elementos fortemente armados, conforme informações de pessoas. Eles sitiaram a cidade de Itatira, chegaram em 3 carros importados e uma moto. O grupo, segundo a polícia, tentou assaltar as 2 unidades do distrito, mas não estourou apenas o Banco do Bradesco, como eu falei agora. Segundo informações, nenhum elemento foi preso até a hora seguinte, 8h25. Portanto, não houve prisão até o momento. E Renato, tem informação a respeito da campanha eleitoral. O horário eleitoral ele resultará em 839 milhões de abatimento de impostos para as emissoras de rádio e TV. Mas quem tem os detalhes é o repórter Carlos Pena Brescianini. A propaganda eleitoral obrigatória de rádio e televisão vai custar 839 milhões de reais aos cofres públicos. O dinheiro equivale ao abatimento de impostos que deveriam ser pagos pelas emissoras, mas que o governo converte em renúncia fiscal em nome do uso das grades para propaganda. Na eleição de 2010, este valor chegou a 604 milhões de reais. O senador Odacir Soares, do PP de Rondônia, entende que essa renúncia fiscal é justa, já que as rádios e TVs são obrigadas a ceder seus espaços em horários nobres para a justiça eleitoral. O abatimento cobre, segundo o senador, o que as emissoras poderiam ganhar com a comercialização dos espaços. Essa forma de pagar os veículos de comunicação é correta, porque os veículos de comunicação operam concessões do governo, as concessões são pagas, mas todo o investimento necessário para o funcionamento dos veículos de comunicação, rádio e TV, são decorrentes das empresas. A propaganda eleitoral obrigatória existe no Brasil desde 1965, quando foi instituído o atual Código Eleitoral. Em países como os Estados Unidos, não existe propaganda eleitoral obrigatória gratuita. Lá, os candidatos compram tempo nas TVs e rádios. No Canadá, há um tempo gratuito para os partidos e outra parte que pode ser comprada. Já na França, Grã-Bretanha e na Dinamarca, o espaço é gratuito. O senador Odacir Soares é favorável ao sistema atual, mas frisa que deve ser mantido o uso racional do espaço, pois as rádios e TVs vivem da comercialização de seu tempo. Eu acho que se o governo quer usar um horário para a justiça eleitoral, um horário para a manifestação do Poder Executivo, ou o que for, o governo tem que pagar. Esse fato de a justiça eleitoral pagar os horários já está em consonância com a evolução desse comportamento. O cálculo do abatimento de impostos pelo tempo ocupado pela propaganda eleitoral obrigatória leva em conta a audiência do veículo, o horário da exibição, a região e a tabela de preços dos anúncios na época. Da Rádio Senado, Carlos Pena Brescianini. Renato, se a propaganda realmente fosse comprada, muitos candidatos aí, aventureiros, não poderiam participar das eleições no Brasil, porque teria que desembolsar muito dinheiro para poder
apresentar suas propostas, tanto no rádio quanto na televisão. Mas vamos falar de esporte agora, porque o São Paulo empatou por 2-2 com o Flamengo e ficou mais longe do título. A noite não foi para o Ceni, né? E o Grêmio empatou sem gols com o Fluminense e entra no G4. O Figueirense bateu o Corinthians e reagiu no Brasileirão. O Bahia ganhou do Sport e deixou a zona de rebaixamento. O Chapecoense, Renato, fez 3 gols no Atlético de Paraná e reagiu na tabela. O Inter derrotou aí o Criciúma em casa e sobe para a 2ª posição na tabela. O Cruzeiro bateu o Curitiba, e mantém a folga na liderança. E o Dunga, como você falou aí, disse que quer participar de uma revanche. Mas esse detalhe você dá daqui a pouco no Jornal da Clube. E para concluir o nosso trabalho, vamos passar a agenda dos candidatos ao governo do estado do Ceará. Nesta quinta-feira, 25 de setembro, o candidato Ailton Lopes do PSOL, logo mais às 9 horas, participa da entrevista na Jangadeira FM de Sobral. Às 10h30, panfletagem no restaurante popular Praça de Cuba. Às 14h30, panfletagem na Grendene Calçados. Às 17h30, panfletagem na Uva Campos Betânia, em Sobral. O Camilo Santana do PT, às 9 horas, participa da carreata no centro de Pacajus. 11 horas, carreata no centro de Horizonte. Às 17 horas, uma carreata no centro de Milagres. E às 20 horas, participa do comício no centro de Brejo Santo. Já Eliane Novaes do PSB tem agenda cheia. Dentro das 8h30 da manhã, já reúne com a liderança, a diretoria da ADPEC, a Associação de Defensores Públicos do Ceará. Às 10h20 da manhã, ela concede uma entrevista na Rádio Tribuna Band News, FM 101,7. Às 11h30, visita os trabalhadores da fábrica R15 do Vila União. Às 16 horas, uma caminhada no bairro Montese. Às 19 horas, um encontro com a liderança do Montese. E às 19h30, encerra o dia participando do lançamento do livro em memória aos 10 anos de saudade de Regis Jucá. O Eunício de Oliveira, do PMDB, às 9h30 da manhã, participa de uma carreata em Mauriti. Às 16 horas, uma carreata em Assaré. E à noite, às 19 horas, participa do comício em Campos Salles. Portanto, essa é a agenda dos candidatos ao governo do estado para esta quinta-feira. Essas são as informações. Só está aqui na audiência, quem está ligado com a gente, é o grande Marcos Carlos, que não perde o programa Jornal da Clube. O professor Afonso, que também é músico da banda Caiaca. E o Rogério Gomes, ele que é nosso companheiro repórter, está ligado com a gente no Jornal da Clube, além de Carlos Frederico Gomes, nosso companheiro de imprensa. 8 horas e 13 minutos, você continua ligado na Super Rádio Clube, com Renato Abreu. Da Assembleia ao Vivo, Jonas Melo, repórter da Clube. Jornal da Clube, ligando todo o Brasil com a notícia.